é o seguinte, ó. Então, você já sabe que a geometria do primeiro ano, certo? O assunto da média e o assunto da regular não são casados, né? A média vê uma coisa, a regular vê outra, certo? Então, vamos começar aqui, certo? Então, por exemplo, a média, quer dizer, a regular, o que é que vai cair na prova dela? Primeiro, aqueles assuntos que a gente estudou para a prova passada, que são as funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, cotangente, secante, cossecante, tangente. Então, as funções trigonométricas vão cair, certo? Então, as funções trigonométricas vão cair para você saber o domínio, período e imagem, certo? Isso já foi visto, certo? Temos aulas gravadas aqui para achar domínio, período, achar imagem e tal. E o que acrescenta da MA que teve para essa prova é uma parte chamada resolução de triângulos, certo? Que a MED já viu, certo? Ou seja, a MED já viu porque na ordem do livro deles, isso aqui já tinha aparecido, tá? Então é o seguinte, ó, o que é a resolução dos triângulos? Basicamente, são 3 leis que a gente vai colocar aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, a lei dos senos. Então vamos lá, lei dos senos. Então, a resolução de triângulos, certo? Serve para você utilizar a trigonometria num triângulo qualquer. Então, o grande lance dessa parte é que você não precisa ser um triângulo retângulo para você poder só utilizar o seno, cosseno, porque a gente tinha visto, certo, a aplicação de trigonometria num triângulo retângulo, ou seja, quem é seno, cateto oposto, hipotenusa e tal, ou seja, aplicações em triângulos retângulos. Só que você pode ter relações de senos, cossenos, dentro dos triângulos quaisquer, ou seja, triângulos que não são retângulos, certo? Então, triângulo qualquer, certo? Aí, num triângulo qualquer, o que é, né, o que a gente chama de lei do seno? Seguinte, ó. Sim. Mas ela não falou nenhuma nova não, né? Função, Alice. Não teve nenhuma que ela falou que tu disse, ixi, Daniel não ensinou não. Todas que ela falou a gente já ensinou, né? Que bom, então. Então, parece que Quimicão a gente já tinha visto tudo, galera, né? Depois a gente tem que confirmar, né? É bom, porque para não ter surpresa na hora da prova. Ó, então é o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, um triângulo, certo? Então vamos imaginar aqui um triângulo. Pronto, vamos imaginar aqui esse triângulo. Ok. O que é que acontece, certo? Esse triângulo ele tem, ó. Então vamos colocar aqui os ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui, por exemplo, é alfa. Esse ângulo aqui, ó, é beta. E esse ângulo aqui, ó, é teta, certo? Aí vamos colocar aqui, ó, essa medida aqui, ela é Azinho, esse lado aqui é Bzinho e esse lado aqui é Czinho. Então, ó, existe a relação entre os comprimentos, os lados e os ângulos, certo? A relação se chama lei dos senos. É a seguinte, ó, eu pego o lado de um triângulo e divido pelo seno do ângulo oposto. Então, vai ser assim, ó. A sobre o seno, aí o ângulo que está oposto ao A é o alfa. Então, A sobre seno de alfa é igual a B sobre o seno. Quem está oposto ao B, ó, é o ângulo beta. B sobre o seno de beta e C sobre quem está oposto ao C, o teta. Então, C sobre o seno de teta. Então, a lei dos senos, certo? Você pode utilizar
desse jeito. Claro que aqui tem duas igualdades. Então, a gente está mostrando que isso aqui, ó, esse cara é igual a esse aqui é igual a esse, e esse aqui é igual a esse. Ou seja, você pode igualar qualquer pai, esse cara com esse cara com esse, ou esse cara com esse aqui, ó. Tem duas igualdades, certo? E ainda mais, certo? Tudo, cada razão dessa vai ser igual, cada razão dessa vai ser igual a 2R, certo? E esse R, Daniel, o que é esse R aqui? Ele é o raio, deixa eu botar aqui, o raio da circunferência circunscrita, certo? Circunscrita. Como assim? É a circunferência que está fora. No caso aqui, ó, no caso aqui, seria essa circunferência aqui, ó, por exemplo. Pera, deixa eu só consertar aqui. Pronto, peraí. Pronto, seria essa circunferência aí, ó. Ou seja, seria o raio dessa circunferência, ó, do centro até um lado aqui, ó, o raio, ó, até a circunferência. Então, ele pode me dar um lado, pode me dar um ângulo e pedir o raio ou o diâmetro, né? Porque o diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, um lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto, certo? Essa é a regrinha, tá? Então, por exemplo, ó, se você tiver assim, ó, botar aqui, ó, se você tiver assim, ó. Então, imagina que você tem, muito comum a questão desse tipo. Você tem aqui, por exemplo, 30, certo? Aí aqui você tem 45, certo? Aí aqui você tem, por exemplo, 10 e aqui você tem x, ó. Aí você quer descobrir o valor de x, ó, tá? Então o cara te dá isso aqui, ó. Então a gente percebe que a gente tem dois ângulos. A gente percebe que a gente tem dois ângulos e dois lados aqui, ó. Tem um lado e o ângulo oposto, o lado e o ângulo oposto. Então a gente vai usar a lei dos senos. Então a gente faz, ó, a gente pode começar por onde está o x, ó. X está aqui, então vai ser x. Então eu vou resolver isso aqui, ó. Fica x sobre o seno do 45, ó. X sobre o seno de 45 sobre o seno de 45 vai ser igual a 10 sobre o seno de 30. Sobre o seno de 30. Então, vai ficar x sobre 145, raiz de 2 sobre 2. 10, ó, quem é o lado oposto do 10? 30, ou seja, você não precisa usar a fórmula toda. No caso, eu peguei só um lado sobre o seno do outro lado, ou seja, eu peguei como se fosse só uma igualdade dessa aqui, ó, para achar, tá? Então, aqui é 1/2, certo? Então, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, a gente tem que saber aquela tabelinha. Seno de 30 fica 1/2, certo? Seno de 30 fica 1/2. E aí que, na hora de resolver, olha uma coisa legal. Eu posso cortar esse 2 aqui de baixo com esse 2 aqui de baixo. Então, ficaria, ó, x sobre a raiz de 2 vai ser igual a 10 sobre 1. E aí a gente faz a cruzadinha, ó. Então, x vai acabar sendo, ó, 10 raiz de 2. Então, x vai acabar sendo 10 raiz de 2. Tá beleza? Então, aqui foi só um exemplo, tá? E lembra também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é
180. Então, às vezes, eles colocam um ângulo nada a ver para a gente poder achar outro ângulo, tá? Então, quando ele colocar um ângulo aqui 75, 105, tu tenta achar todos os ângulos, que a gente tem que fazer essa lei com ângulos que a gente saiba o seno, tá? Beleza, aí vamos ver a lei dos cossenos, tá? Então, essa foi a lei dos senos. Aí vem, ó, a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Então, essa aqui, lembrando, para regular, tá? Os conteúdos são diferentes. A MED já estudou isso, tá? E já já a gente entra também no assunto da MED, porque geometria é diferente. Ó, então, você tem aqui um triângulo, e vamos supor que eu tenho aqui um ângulo θ, aqui um Azinho, Bzinho e um Czinho. Ó, então, a lei dos cossenos, certo? A gente utiliza o seguinte, ó. Eu tenho três lados de um triângulo, três lados de um triângulo e um ângulo. Então, na lei dos cossenos, os elementos dessa lei é que eu preciso dos três lados e um ângulo. Claro que se eu for usar a lei dos cossenos é para achar uma dessas coisas. Então, ou eu vou querer achar um ângulo e eu tenho os três lados, ou eu vou achar um lado tendo dois lados e um ângulo, tá? Então, como é que é a lei? Ó? Começa com um lado que está oposto ao ângulo. Então, ficaria ó, A ao quadrado, o cara que está oposto ao ângulo, vai ser igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, parece Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais parece Pitágoras. Aí, menos duas vezes, aí esses dois caras que estão junto com o ângulo, então, menos B vezes o C vezes o cosseno do ângulo. Então, ó, o quadrado aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes BC vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, isso aqui é bem... Tem que aprender essa formulazinha aqui, tá? Então, exemplo, vamos dar aqui um exemplo também. Então, imagina que eu tenha isso aqui, ó. 60. Aí eu tenho aqui 8 e 5. E aqui é x, ó. Certo? Então vamos tentar achar o x, ó. Então se a gente tentar achar o x, vai ficar assim, ó. X, ó, começa com o cara que está oposto ao ângulo, ó, que no caso, não é sempre que começa com x. Por exemplo, se o x estivesse aqui e aqui tivesse o 5, você não começaria com o x, tá? Você tem que começar, ó, com um lado que está oposto ao ângulo. Então fica x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno de 60. Ó. 8 vezes 5 vezes o cosseno de 60. Ó. Então x vai ser igual a 8 ao quadrado é 64, mais 5 ao quadrado é 25, menos 2 vezes 8 vezes 5 dá 40, ou 8 vezes 5, 40, cosseno de 60 é 1 meio. Aí eu gosto muito de pegar esse 2 aqui, ó, e cortar com esse 2. Lembra que isso aqui está tudo multiplicando, certo? Então não vale subtrair isso primeiro, esse cara está multiplicando essa galera, então muita gente erra aí, cuidado. Aí fica x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 25 dá 89 menos 40. Então, 89 menos 40 vai dar 49. E aí o x vai ser tirar a raiz de 49, que vai ser 7. Então, a medida desse lado aqui, ó, vai ser 7, certo? Então, esse é um exemplo da lei dos cossenos. Tá beleza? E aí, para terminar a resolução de triângulos, certo? Para terminar a resolução de triângulos, a gente tem a área do triângulo,
utilizando, dois lados e o ângulo entre eles. Então, galera, ó, tem como a gente achar a área de um triângulo desse jeito aí. Então, imagina que você tem um triângulo assim, beleza. Então, você tem um ângulozinho aqui, ó. Então, você tem uma teta aqui, ó, certo? Um ângulozinho. Você tem um lado A, um lado B, ó. Então, a área desse triângulo, certo? Ah, Daniel, eu aprendi que a área é base vezes a altura sobre 2. Sim, não está errado. Só que aqui não tem altura, certo? Ou seja, se você admitir o B como sendo base, você não tem altura. Se você admitir o A como sendo base, você não tem altura. Então, a fórmula para achar a área é assim, ó. A área é igual a 1/2 do Azinho, que é um lado, vezes o Bzinho, que é o outro lado, vezes o seno do θ, certo? Então, a fórmula é essa aqui, ó. A vezes B vezes seno do ângulo, tá? Então, a fórmula é essa aí, ó. Então, é 1/2, certo? De A vezes B vezes seno do ângulo sobre 2. Claro que tem gente que prefere colocar assim, ó. A vezes B vezes o seno do ângulo, tudo isso sobre 2. Você pode dizer isso? Pode. Eu prefiro colocar assim, 1/2 vezes A, é a mesma coisa, tá? Então, se você tiver um triângulo aqui, por exemplo, isso aqui é 30 graus, isso aqui é 6, esse aqui é 10. Então, você faz que a área vai ser 1/2 de 6 vezes o 10 vezes o seno de 30, certo? Então, a área vai ser 1/2, 6 vezes 10 dá 60, seno de 30 também é 1/2. Então, vai acabar, ó, que você vai fazendo as divisões, ou seja, 60 por 2 dá 30, 30 por 2 dá 15. Então, a área vai ser 15, certo? Então, isso é importante. Em algumas questões de área, talvez apareça a ideia do círculo, tá? Então, só para lembrar que vocês já viram isso no começo do ano, né? E nos anos anteriores, a área de um círculo, certo? A área de um círculo é πr ao quadrado, tá? A área de um círculo é πr ao quadrado, tá beleza? Então, se você for um semicírculo, se for um semicírculo, né, um ângulo aqui de 180, obviamente isso aqui é a metade de um círculo, tá? Então, a área vai ser πr ao quadrado sobre 2, que é a metade. E assim a gente vai. Em alguns problemas, eles misturam áreas de triângulos com áreas de círculo, tá? Então, eu já estou mostrando aqui, beleza? Então, esse é o conteúdo novo da turma regular para essa prova, tá? Então, vai cair todas aquelas funções, domínio, período, imagem, né, os valores máximos e mínimos do seno, cosseno, tangente, cotangente, todas aquelas funções. Vai cair e vai cair essa parte de resolução de triângulos, beleza. E para a média, certo? Para a média, o que é que vai cair para a média? Para a média é o seguinte, na MA passada já chegou a cair a função tangente também, ou seja, caiu o finalzinho da MA, né? De tangente e outras funções, mas o grande lance era a parte da adição e subtração de arcos, tá? E agora, certo? Para essa prova acrescentou uma coisinha, que é o arco duplo, tá? Então a gente lembra as fórmulas primeiro de adição, seno de A mais B, certo? Seno de A mais B é o seno A
cosseno B mais seno B cosseno A. Pessoal da regular, esse assunto não vai cair para vocês, tá? Mas preste atenção, na quarta etapa, teste 1, que é a próxima etapa, né, as próximas provas, vai ser exatamente esse conteúdo aqui, ó, adição de arcos para vocês, tá? Então, ó, seno de A mais B vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno de A menos o B. Então, vai ser seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Cosseno de A mais B. Então, cosseno de A mais B é o cossa, cossa, senta, senta. Cosseno A, cosseno B. Aí, como aqui é mais, fica menos. Seno A, seno B. É decorado, certo? Tem umas besteiras, né? Quem coça mais, senta menos, enfim. E tem o cosseno de A menos o B, que é cosseno A, cosseno B, mais o seno A, seno B. Certo? E tem a tangente, ó, tangente de A mais B, ó. Essa aqui é idiota mesmo. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Acha negada. Negada se supera para poder fazer essas fórmulas, certo? Então aqui, ó, é mais, então em cima é mais, embaixo é menos. Tem de A mais B, ó, então se aqui é menos, em cima vai ser menos, embaixo vai ser mais. Certo? Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Aí a gente estuda as fórmulas de arco duplo, certo? Então a gente estuda o seguinte, ó. Arco duplo a gente costuma fazer assim, ó. Você vai aprender a achar a fórmula para o seno de 2x. Você vai aprender a achar a fórmula para o cosseno de 2x. Você vai até descobrir que para o cosseno de 2x vai existir 3 fórmulas, certo? Você vai até aprender que para o cosseno de 2x vai existir 3 fórmulas. Vou botar aqui cosseno de 2x, cosseno de 2x e cosseno de 2x. Vai existir 3 fórmulas para o cosseno de 2x. E vai ter a tangente de 2x, ou seja, você vai aprender a fazer o que a gente chama de arco duplo, certo? Ó, primeiro, são fórmulas, tá? Para você achar o seno do dobro do ângulo. Pinhal, como assim? Como assim é o seguinte, ó. Se o cara tiver assim, ei, mano, qual é o seno de 2 vezes o 40, certo? Qual é o seno de 2 vezes 40? Ou seja, esse 2 está aqui, ó. É o seno de 80 que eu quero, certo? Então, veja aqui. Será que tem como achar esse seno? Certo? Será que tem como pegar esse 2 aqui, ó, 2 vezes 40, e tirar ele do seno, certo? Será que o seno de 2 vezes 40 é igual a 2 vezes o seno de 40? Não, ó, isso aqui não é verdade, ó, certo? Não é verdade, ou seja, o seno de 2x não é só tirar o 2 e ficar 2 vezes o seno de x. Não é verdade para nenhuma regra dessas, tá? Então, com trigonometria, o arco duplo, ou seja, o seno de 2 vezes aquela coisa, certo? É uma fórmula diferente para achar, tá? E aí é o que a gente vai aprender. Mas vamos lá, olha como é fácil chegar nessas fórmulas, ó. Basta você fazer o A sendo x e o B sendo x, ó. Então, se você fizer o A sendo x e o B sendo x, quanto é que é x mais x? 2x. Então, fica, ó. Seno de 2x vai ser igual. Aí o A é x e o B é x. O A é x e o B é x. Então vai ficar
Seno x, cosseno x, seno x, cosseno x, ó. Seno x, cosseno x mais seno x, cosseno x vai dar 2 vezes o seno x, o cosseno x, ó. Então, ó, a fórmula para o arco duplo, ó, do seno é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, ó, certo? Aí tem a fórmula para o arco duplo do cosseno. Eu vou botar aqui o A sendo x e o B sendo x. Então, x mais x, 2x. Então, vai ficar cosseno de 2x. Ó. E aí vai ficar aqui x e aqui x, e que vai ficar aqui x e aqui x. Ó. Cosseno x sendo cosseno x, então vai ficar cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Ó. Cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Essa é uma das fórmulas, ó. Cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Porém, você tem que se lembrar da relação fundamental da trigonometria. E a relação fundamental da trigonometria é que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a quanto? 1. Então, eu posso pegar esse seno, ó, e passar para o lado de lá. Ó. Isso vai fazer com que o cosseno seja 1 menos o seno ao quadrado. Então, o cosseno é 1 menos... Então, no lugar do cosseno, eu posso fazer essa troca. Aí iria ficar assim, ó. 1 menos o seno ao quadrado menos esse cara aqui, ó, que é seno ao quadrado. E aí, ó, menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado fica 1 menos 2, fica 1 menos 2 seno ao quadrado. Então, fica isso aqui, ó. 1 menos 2 seno ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado. Vai dar a mesma coisa? Vai. Só que se por acaso você tiver o seno do ângulo, é melhor você usar essa, porque você já tem um seno mesmo, já usa essa expressão. Porque lembra, quando a gente tem um seno de um ângulo e quer descobrir um cosseno, ou você usa a relação fundamental, ou você faz aquele artifíciozinho do triângulo. Eu sei o seno, aí eu coloco o cateto oposto e tal, faço Pitágoras, beleza? Agora eu posso fazer outra substituição. Ó. Veja que aqui na relação fundamental, ó, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. Aí eu passei o seno para lá e isolei o cosseno, aí substituí. Aí eu podia fazer o contrário, ou seja, eu podia deixar o seno aqui, ó. Então, eu podia deixar o seno ali, certo? Isolar o seno, ó, e passar o cosseno para esse outro lado, ó. Quando eu passasse o cosseno para o outro lado, ia ser 1 menos cosseno ao quadrado de x, ó. Ia ser 1 menos... Então, aqui, ó, vamos lá. Aí eu uso essa expressão novamente para que no lugar do seno ao quadrado, ó, eu troque por esse cara aqui, ó, que é 1 menos cosseno ao quadrado, certo? Beleza? Aí é o seguinte. Então vai ficar, ó, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Tô continuando daqui, ó. Aí menos. Daniel, e esse seno ao quadrado? Eu vou colocar esse mondrongo, ó. Eu abro parêntese, ó. E vou colocar isso aqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x, ó. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x, aí troca o sinal, ó. Tem esse menos do parênteses, fica menos 1, mais, ó, menos 1, menos com menos, ó, mais cosseno ao quadrado. Aí cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, então isso vai dar 2 cosseno ao quadrado menos 1.
Então, vai ficar 2 cosseno ao quadrado menos 1. Então, aqui fica 2 cosseno ao quadrado menos 1. Então, são as três fórmulas para se calcular o arco duplo do cosseno, tá? E a tangente, a gente usa a mesma ideia. Para achar a tangente de 2x, ou que é x mais x, eu faço x aqui, faço x aqui, ó. Então, vai ficar tangente x mais tangente x, ou seja, vai dar 2 vezes a tangente x. E embaixo fica 1 menos tangente x, fica menos a tangente ao quadrado de x, ó. Então, essa é a fórmula do arco duplo da tangente. Essa é a fórmula do arco duplo do seno, certo? E essa é a fórmula do arco duplo. E essa é a fórmula do arco duplo. Todo mundo aqui, ó. Certo? E essa é a fórmula do arco duplo de todo mundo aqui, ó. Beleza, então. Aí, seguinte, vamos agora fazer o quê? Vamos agora aplicar. Então, essas fórmulas aqui são importantes, tanto essas de adição como essas aqui, certo? É o conteúdo da prova. Então, vamos aplicar, certo? Vamos aplicar. Então, por exemplo, fazer aqui uns exemplos aqui clássicos, ó. Então, imagina se a gente tivesse assim, ó, exemplo. Imagina que você tem assim, ó, cara, qual o valor de... Então, imagina que o cara quer o valor disso aqui, ó. Seno de 15 mais cosseno de 15 ao quadrado, tá? Então, ele quer o valor disso. Como é que eu vou fazer o valor disso? Primeiro, isso aqui é um binômio, né? Ao quadrado é um produto notável, tá? Então, não é só elevar um ao quadrado e depois elevar o outro ao quadrado. Não. Tá? Então, tu vai fazer assim, ó. Tu vai fazer, ó. Ah, Daniel, mas eu sei achar o seno de 15. Verdade, ó. Eu posso achar o seno de 15 de um jeito diferente, ó. Seno de 15 eu posso fazer, ó, como seno, o seno de quem? De 45 menos o 30. Porém, dá muito trabalho se eu fizer isso. O seno de 15 é o seno de 45 menos 30. Porque, lembra, eu também vou ter que fazer do cosseno. Vou ter que somar os dois e elevar ao quadrado. Dá uma conta desgraçada aqui, ó. Porque para resolver isso aqui vai ser seno do primeiro, é aquela fórmula, ó, seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do segundo, cosseno do primeiro. Então, é uma formulazinha grande, ó, vai dar um número feio. Então, olha a ideia. A ideia é desenvolver o produto notável logo, ó, sem resolver. Então, sem resolver o seno do 15. Quadrado do primeiro, tu vai ficar seno ao quadrado de 15 mais quadrado do segundo, não, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes o seno de 15 vezes o cosseno de 15 mais o quadrado do segundo, que é o cosseno de 15 ao quadrado. Ah, Daniel, mas e agora, como é que eu resolvo? Bem, ó, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo ó, vai dar 1. Então, a soma desses dois aqui, ó, desse cara com esse cara aqui, ó, vai dar 1. Então, vai ficar 1 mais. E aí aparece essa expressão, ó, presta atenção nessa expressão. Duas vezes o seno de 15 cosseno de 15. Ó. Aí a gente lembra aqui, ó, o seno de 2x, ó, do arco duplo, ele é duas vezes o seno x vezes o cosseno x. Ó. Então, ele é duas vezes o seno x
vezes o cosseno x, ó. Então, é como se aqui tivesse o 15, ó. Ó, 2 vezes o seno de 15, se o x fosse 15, ó, vezes o cosseno de 15, ó. Então, 2 vezes seno de 15, cosseno de 15, vai dar o seno de 2 vezes 15, ó. Só que 2 vezes 15 é o quê? É 30. Então, isso aqui, ó, isso aqui dá o seno de 30, que é o seno do arco duplo, ó, do dobro daquele ângulo, certo? Então, vai ficar 1 mais, que é um seno de 30, 1 meio, certo? Que é um seno de 30, 1 meio. Então, 1 mais 1 meio vai dar 3 meios, ó, 2, né? Dá 3 meios. Então, esse foi um exemplo do que costuma aparecer ali, certo? Foi um exemplo do que costuma aparecer em alguma dessas questões, certo? Deixa. Então, por exemplo, imagina que a pessoa diga assim, ó, dado seno de x igual a, sei lá, 12/13 com o x, ó, entre π/2 e π, calcule o seno de 2x e o cosseno de 2x. Então imagina que o cara passa uma dessa bem besta. Então a gente faz assim, ó. O seno de 2x a gente usa a fórmula, então vai ser 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, certo? Vai ser 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, certo? Aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte, o seno eu já tenho, o cosseno eu não tenho. Então, para achar o cosseno, a gente usa aquele artifício do triângulo. Então, eu faço esse ângulo aqui sendo x, eu crio um triângulo, construo um triângulo, aí o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu vou achar esse carinha aqui, que é um cateto. Então, eu faço cateto ao quadrado, mais o outro cateto, eu faço Pitágoras, ó, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, fazendo Pitágoras, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, dá 169. Passa o 144 para o lado de lá, então fica 25. Então, o y vai ser a raiz de 25, fica 5. Beleza. Então, fica assim, ó. Aí, o que é que acontece? Você achou esse lado aqui, ó. Mas eu queria achar o cosseno. Então, o cosseno desse cara vai ser o cateto adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. Só que eu tenho que olhar o quadrante, ó. Então, x, que é o nosso ângulo, π é 180. 180 por 2, 90. Então, ele está entre 90 e 180. Um ciclo trigonométrico, para estar entre 90 e 180, ele é do segundo quadrante. O seno, ele vai ser positivo no primeiro e no segundo, certo? Setáculo 12, 13, 14. Só que o cosseno, ele só é positivo no primeiro e no quarto. E como esse ângulo ele é do segundo quadrante, o cosseno desse ângulo vai ter que ser negativo. Aí eu acrescento um sinal negativo aqui, ó, para ficar menos 5/13. Então, vai ficar 2 vezes
o seno, que é 12 sobre 13, e o cosseno, que é menos o 5 sobre 13. Então, essa multiplicação, vou botar aqui um parêntese, ó. Essa multiplicação vai ficar menos 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 120 sobre 13 vezes 13, 169. Então, fica desse jeito, ó, certo? E se eu quiser o cosseno de 2x, ó, vamos lá, prestar bem atenção. Eu já te dei na questão o seno. Se eu já te dei o seno, você já pode fazer o quê? Fazer aquela fórmula que só usa o seno. Qual é a fórmula que só usa o seno? Se cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado do ângulo, né? Ou seja, de x, né? Então, essa é a fórmula que você só usa o seno. Se fosse cosseno, via na frente. Ficaria 2 cosseno ao quadrado menos 1. Trocaria, né? E se fosse normal, ficaria só cosseno menos o seno. Então, a gente precisa escrever algumas vezes para ficar decorado, certo? Aí vai ficar 1 menos 2 vezes. Aí o seno, quem é o seno? O seno é 12 sobre 13. Ah, mas por que tu escolheu o seno? Por que tu não escolheu o cosseno? Bem, eu nem tinha achado o cosseno ainda. Então, se eu quisesse, eu já poderia achar esse item. Tá? Eu só estou dizendo que eu quis usar um dado que já foi dado na questão. Então, eu já usava a fórmula correta para utilizar só esse dado aqui, ó, na lei dos cossenos. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes aí, 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado fica 169. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes 244 é 288. Menos 169. Então, fazemos isso aqui, fica 169. 169 menos 288. Então, vai ficar menos 169. E aqui em cima fica 2. Aqui vai ficar 19. 119 menos 119 por 169. Então, esse seria o cosseno de 2x, certo? Esse seria o cosseno de 2x. Do you understand? Certo? Conseguiram entender direitinho? Então, em geral, isso aí é arco duplo, certo? Comentem no grupo aí se vocês acharam que está faltando alguma coisa. Comenta aí se você acha que está faltando alguma coisa do conteúdo. Vai, negada, comenta, mano, usa o chat, escreve alguma coisa aí, ó. Então a gente já, digamos assim, concluiu, né, os assuntos que eram para a prova, porque pelo roteiro que eu vi, a regular só acrescentava a resolução de triângulos e a média acrescentava essa parte de adição, quer dizer, acrescentava a parte do arco duplo, certo? Tá. Aí, certo? Aí, o que é que a gente faz agora? O que é que vocês acham que a gente deve fazer? Algum de vocês estudou, tem alguma dúvida em alguma questão para a gente poder já tirar? Tem? Como é que vai ser?